A gente continua a nossa série de bate-papos aqui no site do GPI. Vocês estão gostando da nossa série de conversas com os nossos professores, nossos coordenadores? Hoje a gente tem mais um fera. E quando eu digo mais um fera, porque realmente ele é super fera. Eu converso hoje com o professor Rodrigo Taminato. E olha, o nosso tema de hoje, eu confesso, professor, já vou até lhe falando, dando as boas-vindas para você aqui no nosso site do Instituto GPI. Eu confesso que antes de trabalhar aqui no Instituto GPI, de conversar e conhecer todos vocês, a palavra hematologia, para mim, me dava um certo medo. Meu Deus, que coisa distante da minha realidade. Primeiro profissional da hemato, olha como já estou íntimo, chamando de hemato. Primeiro profissional da hemato que eu entrevistei aqui, eu fiquei muito nervoso. Meu Deus, o que é isso? Se essa nossa entrevista de hoje fosse a minha primeira, eu ia estar super nervoso aqui. Hoje a gente vai falar sobre neoplasias hematológicas. E para conversar com a gente sobre esse tema, ninguém mais, ninguém menos que esse super fera, o professor Rodrigo Taminato, que é especialista em hematologia, mestre em farmacologia e doutor em saúde pública. Ou seja, quem tiver dúvida vai tirar todas as dúvidas hoje com ele. Eu tenho as minhas dúvidas, óbvio, porque apesar de estar íntimo já com a hemato, mas tenho minhas dúvidas. Professor Rodrigo Taminato, seja muito bem-vindo aqui ao GPI, bem-vindo ao nosso bate-papo, bem-vindo ao nosso universo. Muito obrigado pela sua presença aqui desde já, viu? Vou dar o tempo para você fazer sua saudação especial. Olá, Neemias. Eu fico muito agradecido realmente a toda a equipe do GPI, que eu já ministro cursos e aulas no Instituto GPI já há muitos anos. Tenho um carinho, um respeito, uma admiração pessoal e profissional por toda a equipe e pelo Instituto, né? Pelo Instituto que realmente, a cada dia que passa, eu vejo crescendo cada vez mais. Olha, e a gente cresce porque a gente conta com pessoas como você, pessoas que enriquecem, que colaboram, que agregam realmente, não só no nosso cast, no nosso corpo docente, mas que agregam mesmo experiência de vida, né? Experiências científicas que agregam para a sociedade também. E hoje a gente fala de neoplasias hematológicas. A gente sempre traz aqui para o GPI essas discussões, porque a gente agrada e agrega para os nossos alunos, para quem já é aluno do GPI, ou para quem um dia pensa em fazer uma pós-graduação, mas também para a sociedade em geral. Ser um espaço de discussão, um espaço onde a gente está sempre trazendo discussões, esses temas importantes, para a sociedade em geral, para pessoas que até, como eu, por exemplo, que até pouco tempo não tinham medo da palavra hematologia, e a gente gosta sempre de traduzir, né, uma linguagem que é mais técnica, a gente traduz o que são, por exemplo, vamos começar traduzindo o que são essas neoplasias hematológicas. Fala para a sociedade em geral, fala para mim também, o que são essas neoplasias hematológicas. Olha, Neemias, se você tinha medo da palavra hematologia, eu acho que o medo da palavra composta neoplasias hematológicas é até um pouco maior. As neoplasias hematológicas, elas contemplam, na verdade, os famosos cânceres de medula óssea, né? Infelizmente, por enquanto, em sua maioria, doenças muito graves, né? Com uma alta taxa de letalidade e muitas até em um período precoce a partir do diagnóstico. Muita gente conhece popularmente como câncer no sangue, né? Mas é um jargão mais popular, assim, conhecido. A neoplasia hematológica maligna mais conhecida, embora as outras também tenham um nome familiar, mas as leucemias são as neoplasias hematológicas malignas mais conhecidas do cenário da oncohematologia, né? A subespecialidade que estuda e trabalha os cânceres hematológicos ou os cânceres de medula óssea. Então, esse é o conceito principal. E visto que as leucemias na história da oncologia também, né, de maneira geral, entre tumores sólidos, malignos e não sólidos, a história se confunde, porque o início do câncer também foi praticamente o início dos estudos com relação às neoplasias hematológicas malignas, em especial a leucemia. Mas é mais abrangente, nós temos mielodisplasias,
síndrome mielodisplásicas, linfomas, né? Mieloma múltiplos, doenças mielomatosas. E Essas palavras ainda me dão somadas, medo. então, somadas essas neoplasias hematológicas em suas novas classificações atuais, né? As classificações mais atuais, elas chegam aí beirando aos 150 subtipos diferentes de neoplasias hematológicas malignas. 150 subtipos. Isso. Isso é muito. É muito. Isso é muito. E o ser humano está suscetível a isso, né, doutor? Professor? Está e a vantagem, assim, de certa forma, é que muita gente se assusta até com isso, né, Neemias? Porém, a gente sabe que essas novas descobertas, né, por exemplo, para quem é da área, de um tempo não muito longínquo, nós conhecíamos 4 tipos de leucemias: leucemias mieloides crônicas e linfóides crônicas, e a mieloide aguda e linfóide aguda. Então, aparentemente só tínhamos essa. Mas com a chegada da genética, da biologia molecular, das novas tecnologias de diagnóstico e de investigação clínica e laboratorial, a ciência conseguiu aí aprofundar um pouco mais nessas doenças, conhecer as suas particularidades e para justamente ser mais assertivo no tratamento. Então, apesar de assustar descobrir, muito, né? Descobrir se existe, como tratar, como talvez até como prevenir, não é isso? Isso você bem usou, a ciência e a tecnologia a favor, não é isso? Do trabalho de vocês. E aí isso acabou colaborando, né, para que a gente chegasse a tratamentos mais assertivos, mais eficientes, reduzindo, inclusive, essa taxa de letalidade precoce, né? Hoje nós temos pacientes com leucemia tratando a doença e em seu determinado limite, tendo uma boa qualidade de vida já há 20, 23 anos com a doença. Coisa que não acontecia antes. 20, 23 anos. Né? Antigamente, se você pegar a década de 90, que está aí do lado, não faz tanto tempo. Era quase uma sentença de morte, né? Exato. Era raríssimo você ter pacientes que sobreviviam mais de 5 anos. Então, essas novas estratégias, a ciência e a tecnologia começou a chegar a um ponto em que nós começamos a aumentar a sobrevida desses pacientes, graças à ciência e à tecnologia do diagnóstico e do tratamento. Ciência e tecnologia trabalhando a serviço da qualidade de vida das pessoas, não é isso, doutor Rodrigo? Exatamente. A qualidade de vida das pessoas sendo modificada, sendo melhorada através desses estudos da ciência, os avanços da tecnologia. Numa área como a sua, por exemplo, isso é imprescindível. Sim, com certeza. Eu me pergunto, você falou da questão da letalidade dessas doenças, né, das neoplasias hematológicas, e eu me pergunto em relação se você, até se você não tiver, por exemplo, esses dados, é perfeitamente entendível, mas assim, os dados sobre o número de casos no Brasil, por exemplo, é muito comum ter termos nós brasileiros esse tipo de doenças. Você falou que, por exemplo, hoje já a realidade já é diferente do que 20, 25 anos atrás. Né? Hoje a pessoa consegue ter uma qualidade de vida e viver mais. Mas o número de casos, como é que está? Vocês que pesquisam estão sempre estudando isso. Sim. Olha, Neemias, o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, através de um departamento de epidemiologia, lança as estimativas bianuais, né? Da quantidade de pacientes que provavelmente serão diagnosticados com leucemia, que a gente chama de tumor de localização primária. É o primeiro câncer que o paciente descobre nessa localização. Resumindo, é isso. E o que mostra, na verdade, o cenário, porque a gente tem algumas variáveis, né? Tudo é baseado na estatística, mas dificilmente se erra. A proporção, ela vem aumentando a cada biênio, né? A cada 2 anos que se passam, o número de casos diagnosticados, não só de leucemias, linfomas, mielodisplasias e outras doenças. O que eu te falo é que eu posso te afirmar é que os resultados são expressivos do ponto de vista que, dentre os 10 principais tipos de cânceres mais comuns na sociedade mundial, e na brasileira não é diferente, a leucemia já há pelo menos 15 anos está entre as 10 primeiras, entre as 10 doenças oncológicas, né, 10 tipos de cânceres mais comuns na sociedade, e dependendo do ponto de vista, uma notícia não muito boa, né, obviamente, que o número de casos vem aumentando a cada ano.
Então, por exemplo, uma neoplasia considerada hematológica também, que é o linfoma, é de tecido linfático, mas faz parte do ambiente, né? Ele tem sido um dos cânceres que mais aumentou o número de casos nos últimos 10 anos. Então, essa informação ela é um pouco temerária, de fato, visto Preocupante. que se a gente pensa em câncer de mama, câncer de próstata, câncer de pele, câncer de pulmão, câncer de cólon retal, câncer de colo de útero, aí nesse cenário encontramos também leucemias e linfomas, que são duas neoplasias hematológicas malignas, se enquadrando entre os 10 tipos de cânceres mais comuns na nossa sociedade. E acometem pessoas de várias idades? Ou Exato. existe, assim, um chamado grupo de risco? Nem sei se isso se aplica a esse conceito, mas existe uma faixa etária mais comum ou não? Por exemplo, crianças podem ter esse tipo de linfoma, por exemplo? Sim, na verdade existem dois extremos, né, nas doenças oncohematológicas. Como a maioria das doenças oncológicas, ou seja, a maioria dos cânceres acometem, se desenvolvem, né, mais em pacientes idosos, então a gente entende que pessoas maiores de 60 anos são acometidas em sua maioria. Mas tem uma curiosidade que a leucemia, principalmente uma leucemia chamada linfóide aguda, ela acomete muito crianças, tá? Então, assim, dentre os cânceres pediátricos, ou seja, os cânceres em crianças de 0 a 9 anos, o câncer mais comum, disparadamente, são as leucemias agudas, né? Então, afeta muito, e muita gente, né, isso pensando em população geral, quando alguém fala leucemia, automaticamente se lembra de crianças, porque, de fato, além de ser mais chocante, mais não que nas outras pessoas, nas outras faixas etárias não sejam, Sim. mas assusta muita gente uma criança entre 0 a 9 anos diagnosticada com um câncer tão agressivo, tão grave quanto a leucemia, né? Então, existem esses dois polos de extremidade, os idosos e as crianças com esses tipos de neoplasias hematológicas. Porém, o intermediário entre essas idades também são acometidos, porém não na mesma proporção que idosos e crianças. E essa agressividade que você mencionou, né, desse tipo de câncer, ela chama bastante atenção quando em crianças, né, porque a gente sempre associa a criança à vitalidade, criança à disposição, à energia, e de repente a gente encontra, por exemplo, nos hospitais oncológicos, crianças com a cabecinha raspada, crianças um pouco mais prostradas, mais íntimas ali na dela, assim, tá com aquela energia total, e a gente realmente estranha isso, né? Você trazer essa informação para a gente nos dá um alerta, mais uma vez, de que é uma doença, assim como tantas outras, que não escolhe, né? Ela acontece em várias pessoas. Nesse ponto de vista, essa minha pergunta ela pode ser até um tanto inapropriada, mas é uma pergunta que vem na cabeça de uma pessoa que é leiga na área da saúde, por exemplo. Tem-se estudos, algo em vista, ou pelo menos ensaiado já, algo no sentido de alguma forma, se haveria alguma forma de se prevenir essas neoplasias ou não? É algo que ainda a ciência, a tecnologia, o homem ainda não conseguiu dominar e só conseguimos tratar. Neemias, sua pergunta é muito prudente. Infelizmente, né, para neoplasias hematológicas, a gente não tem uma boa resposta para isso. Todos os pacientes, todos, acho que são raras as exceções, em qualquer idade, sempre questiona, né? Olha, como assim? Fui diagnosticado com leucemia, linfoma, mieloma múltiplo, né? Mas o que eu fiz para isso? É porque eu fumo? É porque eu bebi? É porque eu me alimentei mal? É porque, Procurando infelizmente, coisas, né? é, Procurando. mais de 90% dos casos são considerados idiopáticos, que nós chamamos. Idiopatia significa causa desconhecida. A ciência ainda não descobriu, né? E nós não temos, às vezes, pode provocar isso, a não ser algumas mutações que a gente chama de mutações espontâneas. Infelizmente,
é o azar, né, de uma pessoa aleatoriamente de desenvolver, né? Existem alguns fatores de risco como maneira geral, né? Obviamente que você ter uma boa qualidade de vida, um bom estilo de vida, isso ajuda em algum sentido, mas ele não evita, tá? Igual, por exemplo, no câncer de colo de útero, que se uma mulher tomar uma vacina contra o HPV, que é o vírus que provoca o câncer, tiver um sexo protegido e fazer o exame do Papa Nicolau, ela, não vou falar nunca, mas dificilmente ela desenvolverá um câncer de colo de útero. Então, nós temos métodos preventivos para isso. Câncer de pele, se o paciente realmente se expuser ao sol de maneira adequada e saudável, utilizar de forma correta os bloqueadores protetores solares, evitar essa exposição exagerada ao sol, ele dificilmente terá um câncer de pele. No caso das leucemias, dos linfomas, mieloma, existem algumas coisas, por exemplo, olha, o paciente que tem soro positivo, tem AIDS, ele pode desenvolver o linfoma, tem maior chance, né? Então a gente pensa aí na prevenção de doenças infecto-contagiosas. Se o indivíduo tem uma profissão que se expõe aí a querosene, a solventes orgânicos, né? Químicos, por exemplo, beleza, então se usar EPI, se proteger bem as normas de biossegurança para não se contaminar, não se intoxicar com essas substâncias, pode diminuir as chances. Mas nada é muito efetivo, Neemias. Nada é assim, falar, se você fizer isso, você dificilmente desenvolverá leucemia, linfoma, Garantia, né? Não é é uma muito, garantia. não há uma garantia, infelizmente. Então, 90% dos casos, ou até mais, né? Nós temos aí a idiopatia como a principal causa. A resposta que a gente tem para os pacientes, infelizmente, é essa. Olha, não dá para saber. Infelizmente aconteceu, nós vamos tratar com o que a gente tem e fazer as nossas devidas aí orações para que o tratamento seja efetivo. A ciência e a tecnologia já avançaram bastante, estão sempre avançando, trabalhando para a promoção da qualidade de vida e para as descobertas, novas descobertas aí de vacinas, né? No caso, a gente está agora em pandemia, de vacinas, de vários outros artefatos e ferramentas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e a gente conta, né, com profissionais, os profissionais da saúde, eu sempre gosto de intensificar bastante a importância dos profissionais da saúde que tiveram aí uma vitrine muito forte por causa da pandemia do coronavírus, mas que essa vitrine, essa valorização deva ocorrer sempre, porque são os profissionais da saúde que cuidam de todos nós, da sociedade geral. E nós temos profissionais como você, pesquisam, que estão sempre se aprimorando e trazendo essas novidades e conceitos para a gente, conceitos até simples para vocês, mas para nós, sociedade geral, informações como essa, você falou inclusive de dados, de estatísticas, que são muito interessantes para que a gente saiba, tenha conhecimento das nossas formas, você bem falou, não tem como garantir, mas a gente fazer as certas prevenções, né, de acordo com cada caso, e a gente ficar, também ter a empatia com as pessoas que desenvolvem esse tipo de doença, ou desenvolveram esse tipo de doença, que pode acontecer com cada um de nós, inclusive, pode acontecer comigo, com você, com as pessoas da nossa família. Exatamente. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por esse bate-papo belíssimo. Eu falei para você nos bastidores que talvez fosse um bate-papo rápido, mas seria produtivo. Foi super produtivo. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que quem vai assistir depois isso aqui no site do GPI vai gostar bastante desse bate-papo. Então, queria agradecer mesmo a sua disponibilidade, viu? É só o primeiro bate-papo nosso, tá? Tá bom. É sempre um prazer, Neemias. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a toda a equipe aí do GPI. Parabéns pelo belíssimo trabalho na área de educação, né, que o GPI, Instituto GPI faz. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa equipe. Um grande abraço para você. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Até a próxima.